Oremos. Nosso Deus e Pai, nesse momento, Senhor, ao estudarmos sobre a certeza da profecia, que o Espírito de Deus possa falar, ensinar e continuar nos dando a convicção de que as coisas de Deus sempre vão dar certo, porque Deus está no controle de tudo. Abençoa a exposição da Tua palavra e aplica ao coração a necessidade de cada filho Teu, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas mais gostosas da vida cristã, e para mim como pregador uma preciosidade, é poder pregar com convicção, com ousadia, intrepidez, com fé, porque não estou pregando uma mentira ou uma hipótese, mas uma verdade concreta, real, bíblica. E hoje nós vamos falar, o tema é: o mundo conhecerá toda a verdade. Deus se responsabilizou pelo cumprimento dessa profecia. Queridos, quando Deus se responsabiliza pelo cumprimento de uma profecia independente da carne humana, você pode ficar em paz. Logicamente, Deus vai usar seres humanos, mas Deus vai tomar em suas mãos o que nós vamos pregar hoje à noite. Então pegue a Bíblia aí, a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus, e vamos manejá-la. Vamos ler aí 3 ou 4 textos referente a esta profecia e depois o que diz o dom profético. Por quê? Lembre-se sempre: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O dom profético, o testemunho de Jesus, sempre acompanhou o povo de Deus, desde a era patriarcal e ao longo dos tempos, e acompanharia o seu povo fiel no tempo do fim. Primeiro texto, abra lá, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 9, o verso 28. Romanos 9, o verso 28 diz assim: porque o Senhor, veja bem, o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Não está dizendo aqui que será o homem que fará essa obra. Deus fará a sua obra, porque Deus tomou em suas mãos esse assunto. Porque tudo está sob o controle dele. Mas aqui Deus deixa muito claro que o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente, completamente, plenamente e em breve. Agora sim, Apocalipse 10, verso 7 e depois 18, 1. Apocalipse 10, o verso 7. Diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Nós estamos falando aqui que o mundo conhecerá toda a verdade. A pregação mundial, ou como muitos denominam, o alto clamor, isso está no dom profético também, uma pregação poderosa que alcançará o mundo inteiro. Como Deus fará isso? Apocalipse 18, verso 1. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo. Você já deve ter me ouvido falar várias vezes sobre o quarto anjo, que é o Espírito Santo de Deus, a chuva serôdia. E a Bíblia diz que tinha grande autoridade. A palavra autoridade aqui é a mesma palavra usada pelos lábios de Jesus Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Somente a divindade tem esta autoridade de fazer esse trabalho como foi feito com a igreja primitiva, através da igreja primitiva pelo Espírito Santo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a glória de Deus. A glória de Deus é o seu caráter revelado em conhecimento. E um texto que a gente sempre deve dar ênfase. Às vezes a gente fica batendo num texto e esquece da importância desse texto, e a gente não pode cair na formalidade de um texto tão importante, que é o texto de Mateus 24, 14. E será pregado. Não é se
né, vai acontecer, não vai acontecer. Aqui a certeza será. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, raça, tribo, línguas, povos, então virá o fim. Então, pegando isso, poderia pegar vários textos, como Joel capítulo 2 também, Romanos 9, 28, Apocalipse 10, Apocalipse 18. Essa é a certeza e a segurança. Toda a terra, toda a carne, no tempo certo, conhecerá a verdade de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existem milhões e milhões de filhos e filhas de Deus que ainda não conhecem toda a verdade. E Deus, em sua infinita justiça, amor, graça e misericórdia, não deixará que ninguém tenha oportunidade de tomar a decisão sem antes conhecer toda a verdade e ter toda a oportunidade e todo o trabalho, todo o esforço, toda a influência, todo o poder do Espírito Santo. Interessante, como Deus vai usar a sua igreja, o seu povo, os seus servos, diversos meios de pregação. Porque Deus usará a pessoa maravilhosa do Espírito Santo para fazer isso? Porque vem uma influência transformadora. Só o Espírito Santo de Deus pode transformar uma vida, regenerar uma vida. Então não é apenas uma informação, mas é uma mensagem transformadora, uma mensagem regeneradora, uma mensagem salvadora. Querido amigo, querido irmão, querido filho, querida filha de Deus, que bênção é saber que o futuro nos aguarda. Uma profecia que vai se cumprir, porque ela depende do Senhor, e o Senhor vai cumprir a sua palavra, porque Deus jamais falhou em sua palavra. Deus nunca mentiu, Deus nunca enganou, Deus nunca se arrependeu no sentido de mudar a sua mente. O arrependimento de Deus sempre foi mudança de circunstâncias. Deus nunca muda a sua essência, o seu caráter. Vamos a algumas citações que corroboram. Essa semana, como você está percebendo, é uma semana de Bíblia e Espírito de Profecia. É uma semana assim, mais de estudo de temas, é uma semana de estudos temáticos, mais do que sermões expositivos ou narrativas bíblicas. Então, o que diz a palavra do Senhor? Vamos lá. Então a mensagem do terceiro anjo se agigantará até converter-se num alto clamor, e a terra toda será iluminada com a glória do Senhor. Testemunhos, volume 6, página 40. A mensagem do terceiro anjo. Queridos, a mensagem de Deus ela é única. Desde Gênesis 3, verso 15, a mensagem de Deus é a mesma. Salvação pela graça, obediência por amor. Nós hoje estamos pregando a mensagem do terceiro anjo. E quando o Espírito Santo vem, ele não tem uma nova mensagem, mas é um novo poder. Vamos relembrar esta mensagem, a terceira mensagem angélica. Pega a palavra do Senhor aí e abra comigo em Apocalipse 14. É importante, às vezes, qual a mensagem do terceiro anjo? Vamos lá, Apocalipse 14, o verso 9 até o verso 12, diz assim: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aí vem a distinção. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em
Jesus. Resumindo aqui, o que estará em jogo finalmente na pregação do Evangelho? A santidade e perpetuidade da lei de Deus, especialmente a verdade do quarto mandamento que revela Jesus Cristo como Criador, como aquele que tem posse sobre todas as coisas, que deu esse presente para o ser humano. Então, queridos, o Espírito de Deus tomará a mensagem do terceiro anjo e agigantará, dará um poder como ela ainda não tem. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Como eu gosto dessa citação. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Alguns duvidam como será pregado o Evangelho em todo o mundo em pouco tempo. Isso será um trabalho rápido. O que Deus pode fazer tudo num momento. Num momento. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Muitos teólogos, muitos sabedores, muitos conhecedores, muitos teóricos também, sabe? Muita pompa, uma igreja muito quadrada, uma igreja com uma liderança quase que monárquica, muito travada, muito engessada. Deus vai mostrar que a simplicidade, a liberdade de os servos e servas de Deus pregarem não dependerão de um sistema engessado, onde muitas vezes uma pessoa manda e os outros quase que não podem fazer nada. Deus não trabalha assim, Deus é difuso. Deus usará diversos dons e talentos. Estará nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus e estará como nunca. Mercê das maravilhosas operações da providência divina, montanhas de dificuldades serão removidas e lançadas ao mar. Muitos empecilhos que nós criamos. A mensagem que tanta importância tem para os habitantes da terra será ouvida e compreendida. Os homens discernirão a verdade. Esse é o tema. A terra toda conhecerá a verdade. Os homens, a humanidade, o planeta Terra, discernirão a verdade. A obra progredirá mais e mais, até que a terra inteira seja advertida, e então virá o fim. É uma mensagem de esperança, de salvação, de transformação, de regeneração, mas também uma mensagem direta. Deus e a sua lei, ou o inimigo de Deus e a sua mentira. Ou o sinal de Deus, ou a marca da besta, do poder romano. O primeiro dia da semana, um dia espúrio, inventado pelo homem. A lei de Deus é uma expressão do seu caráter. Eu gosto de repetir isso. Deus é amor, sempre foi e sempre será. E ao ser amoroso, Deus é verdadeiro. Porque quem ama é honesto, é verdadeiro, e Deus assim é. Continuando. A luz da verdade brilhará em raios claros, fortes. E como no tempo dos apóstolos, muitas almas volverão do erro para a verdade. A terra será iluminada com a glória do Senhor. Eu gosto, quando eu estudo ali o livro de Atos, e a Bíblia diz, muitos sacerdotes aceitaram a fé. Como Deus é misericordioso. Deus sabia que eles não tinham compreendido, muitos sacerdotes fiéis. Não o sumo sacerdote, Anás, nem Caifás. Não. Muitos sacerdotes. Quando receberam o Espírito Santo, milhares e milhares de sacerdotes e judeus se converteram. Por isso que nós somos, a igreja cristã, nós somos judaico-cristãos. Porque a igreja nasceu no seio do judaísmo e trouxe a verdade adiante, conforme Deus tinha orientado. E com o poder que começou, com um poder maior, encerrar-se-á. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Querido irmão, querida irmã, nenhum fiel,
nenhum filho, nenhuma filha de Deus se perderá. Quem realmente quer seguir a Jesus e ir para o céu, oportunidades estão tendo e terão, especialmente na pregação mundial, no alto clamor, no derramamento da chuva serôdia. A terra conhecerá a glória de Deus, a revelação do seu caráter, que é a sua mensagem em amor. Eu gosto da expressão a verdade como é em Jesus. Ah, é só Jesus? Não. A verdade como é em Jesus. Cristo e o seu caráter. Jesus disse: se vocês querem me conhecer, se vocês querem me seguir, vocês conhecerão a minha doutrina, a minha verdade, a minha palavra. Seguindo, os poderes de Satanás estão a trabalhar para conservar o espírito dos homens alheio às realidades eternas. O inimigo dispôs as coisas de maneira que servisse aos seus propósitos. Atividades mundanas prepararão para a crise final. Esportes, as modas da época, são coisas que ocupam o espírito dos homens e mulheres. Nós vivemos uma sequência de sensações humanas e carnais no calendário dos seres humanos. Janeiro, festas, férias, viagens. Daqui a pouco já vem a Páscoa, realizada de uma forma totalmente contrária ao que Deus proveu. Aí vem as festas juninas, e aí as competições internacionais. De repente já vem a primavera, de repente já vem as festas de final de ano. Há uma sequência de sensações. Não estou dizendo que tudo é errado, tudo é ruim, não é isso. Mas as pessoas estão muito mergulhadas com as coisas aqui de baixo. Muito focadas, muito esquecidas das realidades eternas. Por isso, disse o apóstolo Paulo, pensai nas coisas lá do alto. Sabe, essa semana, conversando com uma pessoa que faz parte do meu relacionamento mais próximo, estava brincando em relação a um amigo nosso, e eu disse assim, dá uns conselhos para esse camarada aqui que fica até tantas horas da noite lá num aplicativo, não vou falar o nome. Logicamente ele não é uma pessoa assim decidida ainda, mas brincando ali, sabe, eu fico pensando quanto tempo você gasta com um celular e quanto tempo você gasta com a Bíblia. Quanto tempo você gasta se preparando para pregar o Evangelho de Deus? Devemos remir o tempo, usar bem o nosso tempo. Já faz alguns dias que eu tenho pensado muito sobre a minha vida espiritual e a minha tarefa de pregar. Eu tenho certeza que se eu não continuar pregando, apesar de já estar aposentado, entre aspas, pela Organização Adventista Sétimo Dia, eu tenho certeza que se eu parasse hoje, dissesse, não, já cumpri minha parte, trabalhei 37 anos, já fiz o que tinha que fazer. Não. Eu tenho certeza que daqui 10, 12, 15 anos, se Cristo não voltar, eu vou ter um grande arrependimento. Eu não posso parar de pregar. Eu não quero parar de pregar. Eu não vou parar de pregar. O que eu vou fazer da minha vida? Vou usufruir as coisas lícitas? Lógico que vou usufruir. Não há problema usufruir as coisas lícitas. Deus tem prazer no nosso prazer aqui na terra, está revelado. Deus nos criou para sermos felizes aqui. Não tem nada de errado você usufruir de coisas lícitas. Deve usufruir, viajar, o lazer, o esporte gostoso. Por exemplo, eu gosto muito do mar. Hoje não pratico muitos esportes coletivos por causa de algumas situações de joelho e tal, mas não há pecado nenhum nisso. Você ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida para cima, mas uma vida de esperança, e nunca deixar de lado a preparação e a pregação. Qual é o sentido de sermos cristãos? Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Israel foi rejeitado porque não cumpriu uma missão. Seguindo, enquanto os divinos, eu acho que eu não sei se eu li toda, não, essa aqui.
aqui. Os poderes de Satanás estão a trabalhar para conservar o espírito dos homens alheio às realidades eternas. O inimigo dispôs as coisas de tal maneira que servisse aos seus propósitos. As pessoas não percebem. Atividades mundanas prepararão para a crise final. Esportes, as modas da época, são coisas que ocupam o espírito de homens e mulheres. O que está ocupando a sua mente? O que preocupa o seu coração, a sua vida? Satanás deleita-se na guerra. Puxa vida. Né? Estamos vendo aí, em nossos dias, está acontecendo no Oriente Médio, no leste europeu, temos repetido isso, pregamos no sábado retrasado sobre isso, né? Guerras e rumores de guerra, a intensidade e a simultaneidade do cumprimento das profecias de São Mateus 24, como nunca aconteceu. As profecias estão se cumprindo simultaneamente de uma forma intensa. Satanás se deleita. Porque ele quer ver morte, desgraça, tristeza, ruína, destruição. Não importa se é lado A, se é lado B. Logicamente, o diabo tem os seus agentes ali. Pessoas que não têm um sentimento humano. Talvez um sentimento pior do que um animal que ama outro animal, respeita o outro animal. Satanás deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e sangue. E seu objetivo é incitar as nações à guerra, umas contra as outras. Não está acontecendo isso, gente. Olha a profecia se cumprindo em nossos olhos. Não é o diabo incitando o Hamas, incitando o Hezbollah, incitando o Irã, Israel se defendendo. Sábado retrasado, eu tinha uma informação sobre o governo francês, depois já mudou de ideia. A França não quer que Israel continue recebendo armamento. A América do Norte, que alimenta, num momento se colocou a favor de Israel, agora se colocou contra o recebimento de armamento. Quando se fosse permitido deixar lá mais de 200 mísseis, cerca de 1 milhão de pessoas morreriam. Que mundo nós estamos vivendo? Milhares e milhares de pessoas perdendo a vida. E quem está se deleitando com isso? O diabo, incitando. E seu objetivo é incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Cuidado com o foco, não perca o foco. Lógico, nós temos que ter um olhar profético, uma voz profética, uma mensagem profética, porque nós estamos vivendo num tempo de intensidade profética. Avançando um pouquinho mais, enquanto os divinos agentes de misericórdia trabalham por meio de consagrados seres humanos, Satanás põe em operação as suas instrumentalidades, pondo sob tributo ao seu controle. Um grande conflito. O diabo tem um propósito. E ele está levando a sério o seu propósito de ruína, porque ele está disposto a matar, roubar, a salvação do coração da pessoa, matar, destruir, literalmente, se deleita com o derramamento de sangue de inocentes, ou mesmo as pessoas que já estão do seu lado. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele sabe que ele não tem opção de salvação, então ele se deleita em levar quantos todos mais puderem consigo. E finalizando, e como os Espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da Igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. A obra de Deus será aceita como obra de Deus, não como obra humana. Os apóstolos saíram e anunciaram e pregaram, e o mundo aceitou, porque o poder do Espírito Santo levava convicção. As coisas de Deus irão triunfar. Os terríveis resultados da imposição da observância da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por isso que o tema é: o mundo conhecerá a verdade. O mundo saberá a verdade. Quantas coisas virão à luz quando o reino das trevas for intimado, for cutucado. Então nós saberemos que todo esse
aparato, esse sistema, tanto dos dois, especialmente os dois poderes de Apocalipse 13, né? Pele de cordeiro, olhos de cordeiro, mas logo terão atitudes do dragão. Tudo será desmascarado. Por meio desses solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram a palavra de Deus como essas, escutá-las-ão. Essa é a certeza, meu querido irmão, minha querida irmã. O mundo conhecerá toda a verdade. Deixa eu perguntar para você. Além de estar estudando a verdade, você está pregando a verdade? Você está vivendo a verdade? Você está disposto a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus hoje, especialmente naquele momento? Faz alguns sábados, eu preguei numa igreja e fiz um apelo. E ali eu não sabia, várias pessoas vieram à frente, mas uma pessoa que estava há 7 anos frequentando a igreja, por razões que só Deus sabe, ela não havia tomado a decisão. Mas o poder do Espírito Santo foi sobre ela, lhe dando convicção que era o momento de ela se colocar debaixo da jurisdição de Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, e ela aceitou. Logo no início da semana, o pastor me telefonou e disse: quero te agradecer porque Deus usou aquele momento. E eu falei: eu posso receber a gratidão, mas a honra e a glória seja a Deus sempre. E ele contou então como a pessoa disse: pastor, chega, eu quero tomar a decisão, e tomou a decisão, e batizada foi. Que Deus abençoe você, querido irmão da Igreja Brasileira em Atlanta, você que assistiu essa mensagem. Faça parte da pregação da mensagem do terceiro anjo hoje. E você fará parte, se vivo estiver, da mensagem do quarto anjo. E no céu você verá que valeu a pena usar a sua vida, a sua energia, a sua mente, o seu tempo, os seus dons espirituais para servir Jesus e anunciar que nós estamos muito perto de vê-lo em glória e majestade. Eu quero terminar com uma oração. Querido Deus e Pai, enche o nosso coração do Teu Espírito, Senhor. Livra-nos do mal. Purifica-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos separa do Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não pertence ao céu. Estamos nesse processo, nessa militância espiritual, nessa caminhada, nessa jornada. Não podemos dizer que já chegamos lá, mas com a graça de Jesus e o poder do Espírito Santo chegaremos, não por nossas forças, mas pelo poder do Espírito Santo. Abençoe a amada igreja brasileira aqui em Atlanta, lá em Atlanta, Senhor. Abençoe a cada irmão, cada família. Muitas vezes olhamos para os irmãos na América e achamos que eles têm uma vida fácil, uma vida de muito trabalho, muito esforço, mas que eles jamais esqueçam o seu propósito, que não importa que nação, que país estiver um filho teu, que seja sal, que seja luz. Por favor, leve essa mensagem a muitos corações, que ela seja ampliada pela vida de cada um dos teus filhos e filhas. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Presencialmente amanhã, quinta à noite, na nossa sequência, a hora final, levantai os vossos olhos. Um grande abraço.